Então, companheiros, boa tarde a todas e todas. Queria agradecer, né, a todos os companheiros e as companheiras do grupo Le Marx, né, que estão participando, né, dos nossos estudos. Queria agradecer também, né, as companheiras do grupo Angela Davis, que tem também, né, se integrado e participado dos nossos estudos da obra de Lênin. E queria também agradecer aí a participação de uma série de outras pessoas, né, que mandaram a mensagem, né, para a gente solicitando o link dos estudos. Então, algumas dessas pessoas já vêm participando, né, de algumas dessas reuniões e outras estão aí participando pela primeira vez, né, do estudo. Então, eu queria aí, em primeiro lugar, não é, agradecer, tá certo? A participação de todos vocês. Então, hoje é o nosso quinto encontro, não é? Nós tivemos o primeiro, só para poder esclarecer aqui, né, para as pessoas que estão começando hoje. Então, nós tivemos o primeiro encontro, tá certo? Que foi sobre a obra O Que Fazer. Em seguida, a gente discutiu a obra Imperialismo, Fase Superior do Capitalismo, tá certo? Depois, nós fizemos a discussão sobre a obra O Estado e a Revolução, que é de 1917, né? Logo em seguida, nós passamos então, né, a obra A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, tá certo? Então hoje a gente vai discutir essa teve outra, né? Duas táticas que foi anterior, duas táticas da social-democracia na Revolução Democrática e as teses de Abril, tá certo? Que é de 1917. Então foram esses, né, os textos que nós já estudamos nos encontros anteriores. Então, pessoal, hoje a gente vai estudar uma obra de Lênin, né, que foi publicada em outubro, novembro de 1918. Né? Portanto, aí em torno de um ano, né, um ano após a tomada do poder pelos trabalhadores, não é, na Rússia, né, que foi em outubro de 1917. Então, qual é a importância dessa obra de Lênin? Não é? Então, primeira questão importante é que Lênin faz nessa obra, né, desenvolve nessa obra, uma crítica sobre as posições, né, centristas, nós chamamos centristas, de um membro, né, da social-democracia alemã, que era considerado até essa época aí como um dos mais importantes, né, teóricos da social-democracia europeia, chamado Karl Kautsky. Né? Vocês lembram aqui que quando a gente estava discutindo a obra O Que Fazer, não é? Lênin já havia esboçado uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira crítica, né, ao que ele chamava de revisionismo e oportunismo, não é? Que eram aquelas correntes, no caso da Rússia, era a corrente dos economicistas, não é?
Mas em outros países, como por exemplo a Alemanha, a França, a Itália, né, e alguns outros países da Europa, Lênin denominava de revisionistas. Né? Então, lá já no Que Fazer, na obra de Lênin de 1903, né, 1902, 1903, Lênin já iniciava aí uma crítica a essa corrente, né, dessa corrente reformista que vinha se desenvolvendo, né, no seio do movimento operário internacional, né, e mostrava naquele momento, em 1903, que essa corrente revisionista, oportunista, né, ou chamava reformista, ela levava sistematicamente ao abandono das posições revolucionárias, né, que haviam sido elaboradas por Marx e Engels, né, e formava uma nova corrente no seio do movimento operário internacional, né, que substituía a luta de classes revolucionária dos trabalhadores, né, pela política de conciliação de classes, né, entre burguesia e proletariado. Então o Lênin vai iniciar essa crítica aí em 1903, não é? Veja, nessa época, Kautsky era considerado o maior teórico da social-democracia internacional. Né? Kautsky era ainda, né, um revolucionário marxista, não é? Era um militante marxista que havia tido a oportunidade de conhecer, não é, tanto Marx quanto Engels, né? Tinha mantido uma relação muito próxima de Engels, não é? E era considerado como uma espécie de testamenteiro, não é? Como um continuador aí, não é, do pensamento marxista. Né? Inclusive Kautsky, após a morte de Engels, né, havia ficado responsável, né, por sistematizar uma série de documentos, né, que foram deixados pelos dois revolucionários, pelos fundadores do marxismo, não é? Sistematizar esses documentos e publicá-los. Né? Por exemplo, Kautsky foi responsável pela publicação do volume 4, do livro 4 de O Capital. Né? Ele recolheu todos os manuscritos, né, que haviam sido deixados por Marx e as orientações, né, elaboradas por Engels, sistematizou esses manuscritos e publicou, não é, o livro 4 de O Capital, que passou a ser chamado como as teorias da mais-valia, as teorias da mais-valia. Então ele publicou esses manuscritos entre 1905 e 1910, né? Então Kautsky era considerado aí no início do século como um marxista, né, revolucionário, tá certo? Que combatia veementemente a corrente reformista, né, que era encabeçada por Bernstein, né? E era um teórico marxista que, inclusive, influenciava consideravelmente o desenvolvimento do movimento revolucionário na Rússia ali em princípios do século XX, tá certo? Então, essa situação aí de Kautsky vai começar a mudar bastante, né? Principalmente a partir de 1910, tá certo? Entre 1910 e 1917, quando acontece a tomada do poder na Rússia, Kautsky vai passar por uma série de transformações, né? Não só em nível do seu pensamento, né? Em nível teórico, mas também vai, né, esboçar uma série de mudanças, uma série de transformações também nas suas posições políticas. Né? De modo que Kautsky começa a questionar uma série de teses, né, da teoria marxista, né, da teoria revolucionária, e passa a, de uma certa forma,
buscar uma conciliação, não é, com a corrente reformista que ele tinha combatido, né, muito veementemente no início do século XX, tá certo? Ele começa a elaborar posições sobre a luta de classes, né, sobre o desenvolvimento da luta de classes, que passam a, de certa forma, conciliar com a corrente reformista. Então, isso vai acontecer basicamente a partir de 1910, né, quando Kautsky começa uma discussão muito acirrada com Rosa Luxemburgo, na Alemanha, tá certo? E aí vai se contrapor às posições de Rosa Luxemburgo sobre a questão da greve de massas. Né? Kautsky vai se contrapor à utilização da greve de massas como meio de luta pelos trabalhadores alemães e vai defender basicamente uma estratégia reformista, tá certo? No sentido de que o Partido Social Democrata Alemão deveria, não é, centrar as suas atenções, né, a sua intervenção no que diz respeito ao processo eleitoral. Né? Então ele vai defender uma concepção de caráter reformista, não é? E vai se contrapor às teses de Rosa Luxemburgo sobre a greve de massas. Não é? Vai defender basicamente que o Partido Social Democrata Alemão centre as suas forças, as suas atenções no processo eleitoral. Né? Com qual objetivo? Então, Kautsky dizia, né, que o partido deveria avançar a sua influência, né, sobre o parlamento, tá certo? De modo que ele pudesse conquistar o maior número de vagas possíveis no parlamento alemão, né, e dessa forma aprofundar, né, a sua intervenção político-eleitoral. Então veja, a partir desse momento aí, isso aí vai se dar mais ou menos em 1910, o Kautsky vai trilhar, não é, uma rota, né, uma direção no sentido de ir cada vez mais abandonando as posições revolucionárias. Né? E isso vai se dar em basicamente todas as questões, tá certo? Não só em relação à questão dos meios de luta, né? Em privilegiar os meios de lutas eleitorais, parlamentares, né? Mas vai se dar em diversas outras questões. Por exemplo, a posição de Kautsky sobre a Primeira Guerra Mundial, não é? Que vai ser uma posição de conciliação, tá certo? Ao mesmo tempo em que Kautsky defende a paz sem anexações, né, entre as nações, ao mesmo tempo ele vai defender posições patrióticas, não é? De defesa da pátria, tá certo? E esse processo de transformação de Kautsky num teórico reformista vai culminar, não é, com a vitória do proletariado em outubro de 1917. Não é? Porque aí, com a vitória do proletariado, a revolução vai deixar de ser uma questão teórica, né, como era até então. Então, na verdade, né, até 1917, a Revolução Proletária era ainda, né, era ainda uma questão, né, do plano teórico, porque a classe operária não tinha ainda, né, tomado o poder e constituído um governo revolucionário durável. Né? A única experiência que se tinha até então era a experiência da Comuna de Paris, não é? Que durou em torno de 70 dias, um pouco mais de 70 dias, né? Ou seja, foi uma experiência derrotada pela burguesia francesa, então não se tinha ainda, né, uma experiência do porte da Revolução Russa. Então, quando o proletariado chega ao poder em outubro de 1917, a Revolução Proletária deixa de ser um problema puramente teórico e passa a ser um problema prático, não é?
ao qual os revolucionários tinham que tomar posição. E é aí, exatamente, né, no primeiro ano do governo revolucionário na Rússia, tá certo? Entre outubro de 1917 e outubro de 1918, que Kautsky vai elaborar uma posição, não é, contra o novo governo revolucionário, tá certo? De confronto com o governo revolucionário na Rússia, e vai fazer uma crítica acirrada, né, uma crítica bastante sectária, né, ao poder dos soviets na Rússia soviética. Então, com a vitória da Revolução Russa, fica muito patente, né, fica muito claro aí que Kautsky havia, de fato, abandonado o marxismo, a teoria revolucionária, e havia abraçado de vez, né, havia se tornado de vez um teórico vacilante, né, um teórico que, ao mesmo tempo em que se dizia socialista, né, do ponto de vista teórico, né, em palavras, mas do ponto de vista prático, ele ia abandonando, né, vai abandonando as posições revolucionárias e se aproximando, não é, das posições reformistas. Tá certo? Bom, então esse livro do Lenin, A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, não é? Ele vai ser publicado em novembro, né, outubro, novembro de 1918, e ele é claramente, né, uma resposta aí ao livro de Kautsky intitulado A Ditadura do Proletariado. Tá certo? Bom, então como a gente já vem fazendo nos encontros anteriores, tá certo? A gente vai falar um pouco sobre o contexto em que a obra, não é, de Lenin, A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, foi publicada, tá certo? E a gente vai falar um pouco do papel de Kautsky dentro do movimento socialista internacional, tá certo? Então, a gente compreendendo o contexto histórico da obra, né? E o papel histórico que Kautsky tinha e teve no movimento socialista internacional, né, aí a gente vai passar as principais teses que foram desenvolvidas no livro de Lenin, tá certo? Teses essas que são importantíssimas para a gente compreender os grandes problemas do movimento socialista na atualidade, né? Por exemplo, a diferença entre a revolução proletária e a revolução burguesa, né? As tarefas da revolução proletária e as tarefas da revolução burguesa. A diferença entre a democracia burguesa e a democracia proletária, não é? Então, a resposta à pergunta se existe uma democracia pura, né? Uma democracia universal, tá certo? Isso é um problema colocado pelo movimento socialista na atualidade. Né? Nós temos, por exemplo, pensadores importantes da esquerda, inclusive aqui no Brasil, mas também na Europa, né? Que advogaram, que defenderam a ideia de democracia universal, né? Da democracia como um valor universal, tá certo? Por exemplo, na Europa, o movimento chamado eurocomunismo, né? Que foram os partidos, os antigos partidos comunistas, né, que depois do 20º Congresso na União Soviética, né, o 20º Congresso de 1956, quando o Khrushchev denuncia os crimes, né, que foram cometidos na época de Stalin, os partidos comunistas na Europa eles começam a passar por uma série de transformações internas, não só organizativas, mas programáticas, não é? E isso vai dar origem ao que nós conhecemos como eurocomunismo, né? Que era basicamente os partidos comunistas da Itália, não é? Da França e da Espanha, tá certo? Que passam a desenvolver a ideia da democracia como um valor universal, não é? E que
o objetivo fundamental desses partidos comunistas desde então, né, desde os anos 60, seria desenvolver a democracia no capitalismo, né? E conseguir obter o máximo de reformas, né? De reivindicações do movimento dentro dos limites do capitalismo, né? Do capitalismo democrático, da democracia burguesa. Tá certo? Então, essas teses desenvolvidas por Lenin aí no livro, A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, nos arma, não é? Para que a gente possa não só analisar esse fenômeno do eurocomunismo, não é? Mas também para que a gente possa fazer a crítica dessa ideia de democracia como um valor universal, não é? Por exemplo, aqui no Brasil, essa tese ela foi bastante difundida, não é? Defendida pelo Carlos Nelson Coutinho. Então, quem pegar aí, né, os textos do Carlos Nelson Coutinho, tá certo? Ele tem um livro chamado, né, A Democracia como Valor Universal. Então, ele vai defender essa tese aí que vem, né, do eurocomunismo, no movimento de esquerda, né, no movimento socialista aqui no Brasil, tá certo? Então a gente vai ver aí como é que a gente pode utilizar, né, analisar essa tese da democracia universal através, né, ou a partir das contribuições de Lenin, tá certo? Então veja só, Kautsky não era um militante socialista qualquer, tá certo? Então, como eu falei para vocês, Kautsky foi um dos últimos marxistas socialistas europeus que havia tido algum contato, né, com os fundadores do marxismo, tá certo? Particularmente com Engels. Então, ele foi um militante muito próximo, né, de Engels nos seus últimos anos de vida, né? Acompanhou os últimos anos de vida de Lenin ou de Engels, tá certo? Chegou a escrever, inclusive, textos, né, artigos, juntamente com Engels, né? Por exemplo, o Kautsky tem um texto chamado O Socialismo Jurídico, que ele escreveu junto com Engels, tá certo? São coautores aí desse texto. É um texto bastante interessante, não é? Faz uma crítica das correntes jurídicas, né, reformistas do final do século XIX, não é? E defende a concepção marxista do direito, né? Mostrando, né, o papel do direito numa sociedade de classes. É um texto bastante importante, né, que foi redigido por Kautsky juntamente com Engels, tá certo? Aí já no final dos anos 80, início dos anos 90, tá certo? Então não era um marxista qualquer, né? Não era um teórico qualquer. Então, fora isso, Kautsky era considerado como o maior teórico do Partido Operário Social-Democrata da Alemanha, né? Da social-democracia alemã, tá certo? E teve uma importância também marcante durante, né, os anos da Segunda Internacional, tá certo? Então, de uma certa forma, Kautsky aí era considerado um dos teóricos mais importantes marxistas no final do século XIX até, né, os primeiros 10 anos do século XX. Então, Kautsky escreveu obras formidáveis, né? Principalmente as obras históricas dele são consideradas hoje como parte, né, do patrimônio teórico marxista internacional. Né? O próprio Lenin, mesmo nos momentos em que Lenin teve embates confrontos assim muito ácidos com Kautsky, mas Lenin sempre reconheceu, né, a importância que Kautsky teve no movimento socialista internacional, pelo menos até 1910, tá certo? Pelo menos aí até antes, né, da primeira Guerra Mundial. E em diversos
momentos, né, nos textos de Lênin, ele ressalta isso, tá certo? Ele deixa muito claro isso, que as obras de Kautsky, do final do século XIX até mais ou menos a primeira década do século XX, são parte do patrimônio, né, teórico socialista internacional. A gente poderia citar várias dessas obras importantes de Kautsky, tá certo? Uma primeira obra importante, a Questão Agrária. Então, essa obra, né, a Questão Agrária, que foi publicada em 1898, aí já no final, né, do século XIX, é praticamente a primeira obra, a primeira grande obra de um marxista, né, sobre essa temática. Né? Essa obra, inclusive, chegou a ser publicada no Brasil pela coleção Os Economistas. Tá certo? Então, foi a primeira obra, vamos dizer assim, a fazer um estudo, né, uma análise sistemática sobre a questão agrária na sociedade capitalista. Tá certo? O desenvolvimento das relações de produção no campo, não é? A transformação da terra numa mercadoria, né, que até então não era considerada como mercadoria, né, o desenvolvimento das relações de produção capitalistas no campo, né, a exploração do trabalho assalariado pela burguesia agrária, né, dos trabalhadores do proletariado rural, as diversas formas como a classe burguesa, a classe capitalista, encaminhou ou tentou resolver o problema agrário nas revoluções burguesas. Então, Kautsky também vai analisar como é que se deu esse processo, não é? No âmbito das revoluções democrático-burguesas na Europa. Né? Então, é uma contribuição muito importante, né, para análise marxista sobre a questão agrária, inclusive sobre o programa da social-democracia, não é, alemã, em relação à resolução dessa importante questão, dessa importante tarefa da Revolução Democrático-Burguesa. Tá certo? Então, uma outra obra importante de Kautsky, A Origem e os Fundamentos do Cristianismo. Tá certo? Então, é uma obra que foi publicada recentemente no Brasil, né? Não havia tradução em português ainda, e ela foi publicada muito recentemente, tá certo? Então é uma obra que analisa a origem, né, do cristianismo, tá certo? Particularmente as comunidades cristãs primitivas, tá certo? Mostrando como essas comunidades cristãs se organizavam no seu início, tá certo? Antes da religião cristã se tornar uma religião oficial do Estado Romano, né? Mostrando, inclusive, que essas comunidades elas se organizavam de modo comunista, tá certo? No que diz respeito à questão dos bens, né? No que diz respeito à repartição e o consumo dos bens dos seus membros, né? Então, Kautsky vai fazer uma análise também do que ele chamava de Cristo histórico, tá certo? Dentro das condições econômicas, das condições políticas, né? Da Roma antiga, da Roma antiga, né? E do desenvolvimento também do judaísmo, tá certo? Então vamos dizer assim, é uma contribuição importante, né, da teoria marxista para a análise, né, do problema da religião, tá certo? Do ponto de vista da perspectiva revolucionária. Então, Kautsky publicou diversas obras, né, importantes também, né, depois disso aí. Então, tem uma obra, por exemplo, chamada Revolução Social, né, onde ele vai de uma certa forma, né, antecipar o desenvolvimento da luta de classes na Europa, não é? E também em outros países, tá certo? Inclusive levando em consideração o desenvolvimento do movimento revolucionário na Rússia, do começo do século XX, tá certo? Ele vai mostrando que a batalha entre o capital e o trabalho vai ganhando, né, novas perspectivas, né, vai se ampliando, né, e vai se desenvolvendo no sentido do socialismo, né, no sentido
da tomada do poder pelo proletariado, né, e a constituição de um governo dos trabalhadores, né, de um governo socialista. Então, Kautsky, nesse livro, A Revolução Social, que ele publicou aí no começo do século XX, ele vai antecipar uma série, né, de questões importantes que vão, inclusive, influenciar também o movimento socialista na Rússia. Em 1908, ele vai publicar um livro chamado Caminho do Poder, não é? Onde ele vai também defender as posições, né, revolucionárias frente à conjuntura da época, né? Porque já em 1908, né, havia uma corrida armamentista muito grande por parte das potências europeias, né? Então as potências europeias estavam se armando, não é? Porque o capitalismo já se encontrava na sua fase imperialista, estava desenvolvendo as suas contradições, né? E apontava para a eclosão de um conflito bélico, de uma guerra de grandes proporções, né? Seria uma guerra, a primeira guerra, né, de natureza propriamente internacional, né, envolvendo as principais potências capitalistas desse período. Então, Kautsky, nesse livro, O Caminho do Poder, ele vai já analisando aí, né, esse processo e vai apontando também, né, para o desenvolvimento, né, de uma situação revolucionária, tá certo? Que iria colocar efetivamente na prática a questão do poder para os trabalhadores, para o proletariado. Então veja, como eu coloquei para vocês, a partir mais ou menos de 1910 é que Kautsky vai começar a trilhar, vamos dizer assim, uma trajetória, né, uma direção, onde ele vai sistematicamente, né, gradativamente abandonando as posições revolucionárias, né, e vai, vamos dizer assim, adotando um posicionamento, né, uma posição, vamos dizer assim, vacilante, né, ou uma posição de meio termo entre a corrente reformista, que era a corrente encabeçada por Bernstein, né, pelos oportunistas, e, do outro lado, a corrente revolucionária, tá certo? Que na Rússia era encabeçada por Lenin, né, e na Alemanha, dentro do Partido Social Democrata Alemão, era expressada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então, Kautsky, a partir de 1910, vai adotando posições vacilantes, né, que procuram conciliar essas duas correntes. Então, ora, ele vai mais para a esquerda, não é? E adota posições mais próximas do pensamento marxista, da teoria revolucionária. Ora, ele procura conciliar as posições revolucionárias com a corrente reformista, não é? Adotando aí uma posição conciliadora, né, que Lenin chama de posição conciliadora, ou seja, uma posição, né, uma posição aí centrista. É o que a gente chama de centrismo, né? O centro, ou seja, que está entre a posição revolucionária, as posições revolucionárias e as posições reformistas, tá certo? E aí eu vou colocar mais ou menos quais foram essas posições mais importantes, tá certo? Que levaram a esse confronto, né? A um confronto cada vez mais ácido, né? De Kautsky com os revolucionários russos, em particular com o Lenin, tá certo? Por exemplo, em 1910, houve uma discussão no interior do partido da social-democracia alemã, não é? Sobre a questão da greve de massas. Então, nesse contexto aí, coube a Rosa Luxemburgo vai escrever um livro sobre a greve de massas, e ela vai defender que o Partido Social Democrata Alemão, não é, centrasse as forças do partido no sentido de desenvolver a mobilização das massas trabalhadoras, né, no sentido de desenvolver o movimento grevista de massas, né, na Alemanha.
tá certo? Por que Rosa Luxemburgo vai defender isso? Né? Porque os trabalhadores já estavam se movimentando, tá certo? Estavam fazendo paralisações, estavam fazendo manifestações, né? No sentido de defender uma reforma eleitoral, tá certo? Que possibilitasse a democratização dessas leis eleitorais, né? Para facilitar a atuação do movimento socialista, né? Para aumentar a participação dos trabalhadores no processo político. Então, os trabalhadores já estavam aí se movimentando nesse sentido, né? Então, Rosa Luxemburgo vai defender isso. Olha, o Partido Operário Social Democrata Alemão tem que centrar suas forças no sentido de desenvolver esse movimento de massas para garantir uma vitória, né? Uma vitória dos trabalhadores em relação a essas questões. Então, nesse momento aí, Kautsky vai assumir uma posição de direita dentro do partido. Então, ele vai se contrapor a essa posição de Rosa Luxemburgo, tá certo? E no lugar dela vai defender o contrário, né? Vai defender que o partido dirigisse as suas forças, centralizasse as suas forças no processo eleitoral que estava se avizinhando. Então iam acontecer novas eleições na Alemanha, havia uma perspectiva de que o Partido Social Democrata conseguisse ampliar o número de votos, né? Conseguisse eleger um maior número de parlamentares no Reichstag, no parlamento alemão, tá certo? Então, Kautsky vai aí se contrapor às teses revolucionárias de Rosa Luxemburgo e vai defender essas teses, né, centristas e meio que reformistas, no sentido de que o partido deveria se preocupar, deixar de lado essa questão de mobilização, de confronto, de greve, e deveria se direcionar à intervenção nas eleições que se aproximavam. Essa foi uma primeira manifestação aí, né, vamos dizer assim, da mudança de Kautsky, do giro de Kautsky, né, no sentido do oportunismo, né, no sentido do reformismo. Tá certo? Logo em seguida, 4 anos depois, a gente vai ter o início da Primeira Guerra Mundial. Né? A Primeira Guerra Mundial vai acontecer aí, né, vai iniciar-se em meados de 1914. Tá certo? Então veja, qual era a posição dos revolucionários? Tá certo? Então, os revolucionários marxistas já vinham fazendo diversos congressos e conferências, por exemplo, o Congresso de Basileia de 1912, onde eles haviam adotado uma posição revolucionária sobre a guerra que estava para ser, né, para eclodir. Então, qual era a posição dos revolucionários? Era de se contrapor firmemente à guerra imperialista, porque era uma guerra imperialista, era uma guerra de rapina, era uma guerra para dividir, né, o mundo e particularmente os países coloniais e semicoloniais entre as potências capitalistas, né, era uma guerra de rapina, né, para dividir os lucros e dividir as regiões de influência sobre, né, entre as potências capitalistas, particularmente a Inglaterra, a França e os Estados Unidos, tá certo? Então os revolucionários vão adotar uma posição firme contra a guerra imperialista, né? E defender que os revolucionários teriam que atuar em seus países no sentido de transformar a guerra imperialista em guerra civil, em guerra, né, revolucionária pelo socialismo, pela derrubada das burguesias, das suas burguesias e pela tomada do poder pelo proletariado, né, em particular nessas potências capitalistas. Então essa era a posição dos revolucionários. O que é que vai acontecer? Kautsky vai adotar uma posição novamente conciliadora. Ao mesmo tempo em que ele vai defender a paz em geral, né, vai dizer que os socialistas são pela paz, né? Ao mesmo tempo, ele vai criticar a posição dos bolcheviques, vai criticar a posição dos revolucionários, né? E vai dizer que, inclusive, que os bolcheviques estavam querendo desmobilizar os exércitos, né? Que os bolcheviques, os revolucionários abandonavam
os seus estados, né, as suas nações, as suas pátrias, a própria sorte. Então, ao mesmo tempo em que ele defende a paz, em geral, abstratamente, ele vai formular posições que se aproximavam bastante da defesa da pátria, né, no sentido do nacionalismo burguês, tá certo? Sem levar em consideração a luta de classes, sem levar em consideração os interesses das grandes potências, sem levar em consideração o caráter da guerra imperialista. Então, mais uma vez, Kautsky vai ter uma posição, né, conciliadora com o reformismo, né, com as posições oportunistas. Tá certo? Então, essa trajetória de Kautsky ao reformismo, ela vai concluir, não é? Definitivamente, tá certo? Com a posição que Kautsky vai adotar frente à Revolução de Outubro de 1917. Né? Então, Lenin vai colocar isso, vai analisar muito minuciosamente, né, as posições de Kautsky, ele vai demonstrar, né, que Kautsky havia assumido uma posição de defesa do governo provisório burguês, inclusive vai se aliar com os mencheviques, com os socialistas revolucionários, não é, que faziam parte e que apoiavam o governo burguês provisório de 1917 na Rússia. Não é? E, a partir daí, vai se contrapor frontalmente, não é, ao novo poder, ao novo governo que vai surgir da Revolução de Outubro de 1917. Tá certo? Inclusive, utilizando-se de sofismas, né, e de posições muito rebaixadas, tá certo? Para poder defender as suas posições, para poder se confrontar, né, e se colocar contra o poder dos soviets, tá certo? Então são essas posições que Lenin vai analisar aí no livro A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, tá certo? Bom, então essa é a primeira questão. Segunda questão importante. Então veja, essa discussão, esse debate entre de um lado, Kautsky, que era dirigente da social-democracia alemã, e do outro, Lenin, né, dirigente dos bolcheviques, dos marxistas revolucionários e dirigente da Revolução Russa, né, do Estado Soviético, ela vai acontecer aí, né, durante esse primeiro ano da Revolução Russa, né, ou seja, em 1918. Então, a obra de Kautsky, chamada A Ditadura do Proletariado, vai ser publicada em agosto de 1918, e a obra de Lenin, né, A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, vai ser publicado 2, 3 meses depois, entre outubro e novembro de 1918. Né? Então, qual era o contexto desse momento? Então, primeira questão importante, né? Então, os trabalhadores haviam, né, tomado o poder em outubro de 1917. Então, houve uma insurreição armada, não é? Os trabalhadores derrubaram a classe dominante, a burguesia, tá certo? O governo provisório, e no lugar do domínio da burguesia, não é? Do lugar do governo provisório, ele estabeleceu um novo governo, tá certo? O governo dos soviets, e um novo Estado, que é o Estado proletário, não é? Ou seja, né, iniciou-se um processo de demolição, de destruição da máquina estatal burguesa que havia sido, né, conquistada pela classe trabalhadora na Rússia, tá certo? Então os bolcheviques começaram, uma vez no poder, né, apoiados nos soviets, nos conselhos operários, eles iniciaram todo um processo de transformações, tá certo? Transformações econômicas, transformações políticas, transformações culturais também, não é? E também no que diz respeito a toda a máquina do Estado. Então, por exemplo, a destruição do exército permanente,
não é? No lugar do exército permanente, foi estabelecido, né, o armamento da população, tá certo? O povo em armas. Logo depois, é claro que com a eclosão da Guerra Civil, né, as potências imperialistas querendo derrubar o poder soviético, os revolucionários russos tiveram que organizar um exército, né, tiveram que organizar o que nós conhecemos como Exército Vermelho. Então não havia nenhuma outra possibilidade de resistir a uma guerra civil, a ameaça, né, de derrubada do governo revolucionário, a não ser constituindo, organizando um novo exército que passou para a história com o nome de exército, né, do Exército Vermelho. Tá certo? Mas o velho exército czarista, o velho exército burguês foi demolido, foi extinto, e no lugar deles, né, foi estabelecido o povo em armas. Tá certo? Os revolucionários russos também fizeram uma série de mudanças também no que diz respeito à burocracia do Estado. Então, no lugar da antiga burocracia do Estado, né, os funcionários passaram a ser escolhidos, passaram a ser designados, né, elegíveis, né, e se tornaram também removíveis. Então, a qualquer momento, né, desde que não executasse de maneira coletiva, né, e no sentido dos interesses coletivos, esses funcionários da administração do Estado russo, do Estado soviético, poderiam ser removíveis, né, a qualquer momento. Né? Os salários e as remunerações dos funcionários também, né, foram estabelecidas de modo, né, a serem compatíveis, né, com as remunerações dos trabalhadores, né, as remunerações médias dos trabalhadores. Então, essa foi uma mudança também importante. Então, uma série de transformações, tá certo? De medidas que foram sendo tomadas aí depois da conquista do poder, né? Os bolcheviques também publicaram um decreto de terras, tá certo? Estabelecendo, resolvendo a tarefa da reforma agrária, né? Na verdade, da revolução, porque foi uma tarefa revolucionária. Então, resolvendo o problema agrário, tá certo? Que até então não foi resolvido nem pelo czarismo, nem muito menos pelo governo provisório. Então, os bolcheviques, o primeiro decreto deles, logo um dia depois da tomada do poder, vai ser resolvendo, né, nacionalizando a terra, tá certo? Estatizando a terra, tornando a terra um bem público, tá certo? De todo o povo, e abolindo a propriedade privada da terra. E aí vão ser tomadas uma série de medidas, tá certo? Para estabelecer não só o acesso dos camponeses à terra, tá certo? Ou seja, não atendendo a uma tarefa que era do interesse do campesinato, tá certo? Mas também estabelecendo a produção coletiva, né? A produção por meio de cooperativas e também por meio de empresas estatais, né? Ou seja, a produção coletiva na agricultura. Então, essa é uma medida também importante que foi tomada aí pelos bolcheviques. Então, ao mesmo tempo, os bolcheviques vão trabalhar para retirar a Rússia da guerra. Tá certo? Então, nesse sentido, eles vão fazer as negociações, né? Aí em março, abril de 1918, eles vão estabelecer um acordo, né? Um acordo com a Alemanha, tá certo? Que vai ficar conhecida como Paz de Brest-Litovsk, né? Foram as negociações que ocorreram nessa cidade de Brest-Litovsk, né? Então eles vão chegar a um tratado, tá certo? Prevendo aí a retirada da Rússia, né? Da Primeira Guerra Mundial. Portanto, atendendo também a uma outra reivindicação, né? Que era uma reivindicação da população trabalhadora, né? Do povo camponês, que era a retirada aí da Rússia da Primeira Guerra Mundial. Tá certo? Esse tratado com a Alemanha, ele vai se dar em condições muito difíceis,
tá certo? Não houve consenso dentro do Partido Bolchevique, tá certo? Então havia basicamente 3 posições dentro do Partido Bolchevique, né? Havia uma posição de uma ala mais esquerdista, né? que era encabeçada por Bucari, que era contra o estabelecimento de um tratado com a Alemanha, um tratado de paz, né? Bucari defendia o que ele chamava de guerra revolucionária, né? Que a Rússia entrasse numa guerra revolucionária contra a Alemanha, né? Para evitar que a Alemanha impusesse, né? Que a Rússia, por exemplo, perdesse alguns territórios, né? O Bucari argumentava que se o governo soviético fizesse um tratado com a Alemanha, né, isso poderia levar os trabalhadores de outros países a crer, né, que os bolcheviques eram, como diziam os czaristas, né, eram agentes do governo alemão. Então Bucari vai defender que os bolcheviques fizessem uma guerra revolucionária, tá certo? Contra a Alemanha, e não assinasse o Tratado de Paz de Brest-Litovsk. Então havia uma outra posição, que era encabeçada por Trotsky, né, que vai se colocar contra essa posição do Bucari, né, e vai defender que os bolcheviques não estabelecessem um tratado naquele momento, tá certo? Mas que também não iniciasse uma guerra contra a Alemanha, né? Até porque a Rússia estava em piores condições do ponto de vista técnico, do ponto de vista econômico, arruinado do ponto de vista econômico, né? Então qualquer guerra contra a Alemanha naquele momento levaria a um processo, né, de aprofundamento da ruína econômica, política, inclusive colocaria em risco o novo poder revolucionário, o poder dos soviets. Então o Trotsky dizia, olha, a gente não faz a guerra contra a Alemanha, está descartado, tá certo? Mas também não é hora de estabelecer um tratado, um acordo com a Alemanha. Vamos ganhar tempo, tentar ganhar tempo, até que o movimento revolucionário na Alemanha se fortaleça, né? E crie as possibilidades para que aconteça uma revolução na Alemanha. Porque acontecendo uma revolução na Alemanha, né, a relação da Rússia com a Alemanha mudaria, né, e aí as condições seriam outras, né, em relação à questão da guerra. Então Trotsky ele vai adotar essa posição, né, nem paz, nem guerra, tá certo? Ganhar tempo no sentido de que o movimento revolucionário da Alemanha pudesse tomar o poder e criar novas condições favoráveis para a Rússia. E a terceira posição era a posição de Lenin. Lenin defendeu, desde o início das negociações de paz com a Alemanha, que se fizesse um tratado. Embora, nesse acordo de paz com a Alemanha, a Rússia pudesse perder, e de fato perdeu, né? Perdeu alguns territórios importantes do país, mas pelo menos manteria o poder soviético, né? Pelo menos manteria as bases, né, do poder soviético, né, do Estado operário. Então, era melhor garantir o Estado operário do que travar uma guerra com a Alemanha e, dessa forma, né, perder as bases que foram conquistadas, né, pela Revolução Socialista de Outubro. Tá certo? Bom, um outro elemento aí dessa conjuntura era o início da Guerra Civil, não é? Que vai durar aí de 1918 até praticamente início de 1922. Né? Então são praticamente 5 anos de guerra civil na Rússia, né? Onde o Estado operário, o poder soviético, vai enfrentar 2 inimigos muito bem armados, né? Muito bem do ponto de vista técnico, do ponto de vista militar, não é? Treinados, que eram os exércitos brancos, que eram os exércitos da burguesia russa, que tinha se organizado, né, os velhos generais czaristas, tá certo? Que haviam organizado seus exércitos e
começava a resistência, né, no sentido de derrubar o poder dos soviets, o poder revolucionário. Então, internamente e do ponto de vista internacional, o poder soviético enfrentava, né, uma investida de em torno de 14 exércitos de potências imperialistas, de países capitalistas, né, que entravam por todos os lados, por todas as regiões da Rússia, tá certo? Que também tinham como objetivo a derrubada do poder revolucionário. Então, aí, esse ano de 2018 também é marcado, de 1918 é marcado aí pelo início da Guerra Civil na Rússia. Então, pessoal, é dentro dessa conjuntura maior, tá certo, que vai se dar esse confronto de Lenin com Kautsky, tá certo? Então, muitos autores, né, consideraram a crítica de Lenin muito ácida, né, em relação a Kautsky. Então, a palavra de renegado, né, essa pecha de renegado, que Lenin atribui ao Kautsky, quer dizer, muita gente dentro do movimento socialista achava que Lenin estava sendo muito duro, né? Que Kautsky ainda mantinha certas posições marxistas, apesar, né, do seu caráter conciliador, apesar dele tentar ali, né, conciliar com as correntes reformistas, com oportunistas, mas Kautsky ainda se mantinha no campo, né, do movimento revolucionário, no campo do marxismo. Né? Então, muitos autores consideraram, né, essa pecha de renegado como se fosse uma posição muito dura de Lenin. Né? E, na verdade, não é. Né? Então, tanto é verdade, vocês podem perceber aí de toda a análise que eu fiz antes, né, efetivamente Kautsky havia se transformado num renegado do marxismo, havia abandonado o marxismo revolucionário. Né? Kautsky, pelo seu papel de grande teórico que foi, ele poderia jogar um papel importante na defesa dos trabalhadores russos, né? Na defesa do Estado soviético. Tá certo? Ele poderia ter jogado um papel importante no desenvolvimento do movimento revolucionário na Europa, e particularmente na Alemanha. E ele não fez isso. Tá certo? Kautsky, inclusive, teve uma posição extremamente oportunista durante a Revolução Alemã. Não é? Vocês sabem que aí, no ano de 1918, em novembro de 1918, vai estourar a Revolução Alemã, né, a Revolução Proletária na Alemanha, que, né, vai aí de novembro de 1918 até março, abril de 1919, tá certo? Então, Kautsky vai assumir também aí, durante o processo da Revolução Alemã, uma posição basicamente oportunista, conciliadora, tá certo? No sentido de conciliar os conselhos operários, né, o movimento protagonizado pelos conselhos operários na Alemanha com o governo social-democrata. Tá certo? Então, a posição de Kautsky foi uma posição de renegado também, né, porque a Revolução Alemã custou a vida de dois grandes revolucionários marxistas, que foi Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. Então, Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht vão ser assassinados, tá certo? Em janeiro de 1919, pelo governo social-democrata alemão, não é? Porque encabeçavam o processo revolucionário, porque dirigiam, não é, o movimento dos conselhos operários, tá certo? Em Berlim, em Munique. Então, acabaram pagando com a sua própria vida aí, né, que foram tiradas, né, pelo governo social-democrata alemão. Então, o Lenin tem sentido, né? O Lenin tem vamos dizer assim, acerto quando ele caracterizou, não é, Kautsky como um teórico renegado do marxismo.
Bom, então a primeira coisa que Lenin vai dizer aí, né, logo no início do livro, é exatamente isso, né? É caracterizando, né, Kautsky como um renegado, né, como uma pessoa que havia rompido, né, com a teoria marxista, né, e que isso havia ficado muito claro, né, a partir do momento em que a revolução havia se tornado, né, na Rússia principalmente, uma questão de natureza prática, né? Então Lenin ele vai aí no primeiro capítulo do livro exatamente sistematizando, né, colocando como se deu essa trajetória, né, de Kautsky até o reformismo, né, até o oportunismo, tá certo? Então ele vai dizendo, olha, na guerra Kautsky teve essa posição, né, frente ao imperialismo, Kautsky também teve uma posição de conciliação, tá certo? Uma vez que desembocou, uma vez que o proletariado chegou ao poder do Estado na Rússia, Kautsky também assumiu uma posição de confronto, né, com o poder revolucionário. Então, o Lenin ele vai sintetizar essa trajetória de Kautsky, né, numa passagem que é muito interessante. Tá certo? Eu estou utilizando aqui essa edição, tá certo? Democracia e Luta de Classe, que contém, entre os textos dessa edição, está a Revolução Proletária e o Renegado Kautsky, tá certo? Então, Lenin diz o seguinte, ó, Kautsky, demonstrando que deturpa por completo a doutrina de Marx, adaptou-se ao oportunismo e renegou na prática a revolução, ao mesmo tempo em que a reconhecia nas palavras. Então essa é uma característica do kautskismo, né? É uma característica do que a gente chama de centrismo. Então, em teoria, em palavras, essa corrente kautskista, centrista, ela mantém um discurso socialista, né? Um discurso marxista ou próximo do marxismo, mas nas questões práticas, não é? Quando se posiciona diante das questões do movimento revolucionário, essa corrente vai cada vez mais adotando posições oportunistas, posições revisionistas, né? Isso é muito claro, né? E Lenin deixa muito claro isso no livro A Revolução Proletária e o Renegado Kautsky. Então, Lenin vai dizer que Kautsky acaba transformando, né, o marxismo, né, e as teorias de Marx em posições próximas do liberalismo, né? Acaba transformando, como ele diz, Marx num teórico liberal, tá certo? Porque Kautsky a todo momento ele vai tentando conciliar as ideias liberais, né, sobre várias questões, sobre democracia, sobre ditadura, sobre parlamentarismo, sobre eleições, né, sobre o sufrágio universal. Kautsky vai tentando conciliar essas ideias liberais, tá certo? As posições liberais sobre essas questões com as posições propriamente marxista, tá certo? E aí, Kautsky vai fazer uma crítica, vamos dizer assim, extremamente baixa, né, aos bolcheviques, tá certo? Porque ele vai colocar no livro dele, né, que no âmbito da Revolução Russa havia uma oposição dentro do movimento socialista entre aqueles que defendiam métodos democráticos de luta, né, que para ele eram os mencheviques, os socialistas revolucionários. Então Kautsky, né, dentro do movimento socialista na Rússia, ele achava que os mencheviques e os socialistas revolucionários representavam as ideias marxistas, ou seja,
defendiam os métodos democráticos de luta, tá certo? Enquanto que os bolcheviques, para Kautsky, representavam os métodos ditatoriais. Né? É como se houvesse, dentro do movimento socialista na Rússia, uma contraposição entre aqueles que defendiam a democracia, os métodos democráticos, tá certo? E aqueles que defendiam o que eles chamam de métodos ditatoriais. Tem uma passagem do livro do Kautsky que diz o seguinte, olha só, né, a aberração da argumentação de Kautsky. Ele diz o seguinte, a oposição de ambas as correntes socialistas, ou seja, a oposição de dois métodos radicalmente diferentes, o democrático e o ditatorial. Bom, depois Kautsky, né, vai, a propósito, né, de caracterizar os bolcheviques como a corrente que utiliza, né, de métodos ditatoriais, né, ele vai estabelecer uma posição, né, que vai levar, como Lenin observa aqui no livro, ao abandono de fato, né, da Revolução Proletária. Então, na verdade, o que Kautsky, na verdade, estava querendo, né, o que era central aí nessa argumentação de Kautsky, é que Kautsky, de fato, abandonava e tentava argumentar de todas as formas, né, utilizando esses conceitos liberais, tá certo? De democracia pura, de democracia em geral, tá certo? De ditadura em geral. Utilizava esses conceitos abstratos, esses conceitos genéricos, sem levar em consideração as relações de classe, né? As classes sociais, os conflitos entre as classes sociais. Na verdade, o que estava em jogo aí, por parte de Kautsky, era o abandono, né, gradual e sistemático da revolução proletária, né, da revolução violenta, da violência revolucionária, tá certo? E a defesa de uma transição pacífica do capitalismo ao socialismo, tá certo? A defesa de uma posição pacífica, né? Ou seja, o abandono da revolução proletária, né? O abandono da tese da ditadura do proletariado. Então, Engels, Lenin vai dizer o seguinte, ó, uma passagem muito importante aqui do livro. A questão da ditadura do proletariado é a questão da relação do Estado proletário com o Estado burguês. Da democracia proletária com a democracia burguesa. Não é? Então, veja, o problema não era a contraposição entre democracia em geral, não é, e ditadura em geral. Não é? O problema fundamental era a contraposição entre a ditadura do proletariado e a ditadura da burguesia, porque Kautsky escondia, ao, né, analisar a democracia como se fosse uma democracia pura, uma democracia em geral, né, uma democracia acima das classes sociais, não é? Na verdade, o que Kautsky escondia era o caráter de classe da democracia, né, numa sociedade de classe. Porque Lenin vai colocar que não existe democracia em geral, tá certo? Quem defende que existe democracia em geral são exatamente os autores liberais, tá certo? Porque, evidentemente, eles têm como objetivo esconder as contradições do sistema capitalista, né? Eles querem esconder o caráter de classe da sociedade capitalista e querem passar a ideia de que a democracia burguesa é uma democracia, não é, acima das classes sociais, que ela representa a vontade geral, né, a vontade de todos os indivíduos dentro da sociedade, não é? Que a democracia burguesa ela leva à formação de uma vontade geral, né, de uma vontade de toda a população, ou seja, acima das classes sociais. Então, quem argumenta em termos de democracia geral são os autores liberais, tá certo? Os marxistas
sempre colocaram o caráter de classe da democracia, né? Desde as suas origens. Né? Se você for olhar, por exemplo, a democracia na Grécia Antiga, né? A gente vai ver que não se tratava de uma democracia direta de toda a população grega. A democracia grega, tá certo? Era uma democracia de classe, era uma democracia dos proprietários de escravos. Né? Quem é que participava da polis? Quem é que discutia os grandes problemas do Estado grego? Quem é que decidia, tomava as decisões nas assembleias na polis grega? Eram os donos de escravos, eram os grandes proprietários de terra, era a nobreza. Quer dizer, a maior parte da população, né, aí inclui não só os escravos, os trabalhadores escravos, mas inclusive outros setores, né, oprimidos, como as mulheres, os jovens, né, e estrangeiros, estavam completamente marginalizados do funcionamento dessa democracia na antiguidade, né, na antiguidade greco-romana. Então não havia democracia em geral na Grécia, havia uma democracia escravista, não é? Uma democracia que excluía a maior parte da população greco, né, greco-romana, tá certo? Então da mesma forma acontece na sociedade capitalista, tá certo? Também a democracia na sociedade capitalista não é uma democracia pura, não é uma democracia em geral, né? A democracia burguesa, ela é uma democracia de classe, não é? Porque ela é uma forma de Estado, que é a forma republicana, democrática, tá certo? Que é uma forma de exercício do poder pela classe dominante, tá certo? Então ela é a expressão, a democracia, a república democrática mais desenvolvida na sociedade capitalista, ela é a expressão, em última instância, do domínio de classe da burguesia sobre, né, as classes oprimidas e particularmente sobre os trabalhadores, né, sobre o proletariado, tá certo? Então Kautsky escondia por trás dessas teses liberais que ele adota contra Lenin, contra os bolcheviques, e na verdade ele escondia, em última instância, né, o caráter de classe, né, da democracia burguesa. Outra coisa que Kautsky vai defender, Kautsky vai dizer o seguinte, tá certo? Primeiro ele vai dizer que a palavra a expressão ditadura do proletariado era uma expressão secundária dentro do pensamento de Marx e Engels. Né? Inclusive ele vai dizer que Marx citou pela primeira vez a expressão ditadura do proletariado em 1875. Tá certo? Exatamente lá na crítica do programa do Gotha, né? No texto que Marx escreveu, na crítica ao programa de Gotha que Marx escreveu em 1875. Vai dizer que Marx citou pela primeira vez aí, e que essa expressão era uma expressão secundária no pensamento de Marx, que na verdade ela expressava apenas uma condição de domínio, né, do proletariado, tá certo? E que Marx havia admitido nos anos já 70, não é, que na América, ou seja, nos Estados Unidos e na Inglaterra, a transição do capitalismo ao socialismo poderia se dar por meios pacíficos, ou seja, através da democracia, não é? Sem a necessidade da violência revolucionária. Ou seja, né, Kautsky vai se colocar contra, em última instância. Kautsky vai se colocar contra a tese da ditadura do proletariado, né, que Marx defendeu em diversos textos. Né, o Lenin vai citar aqui os diversos, desde 1852. Né, quando Marx escreve o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, em diversas cartas que Marx escreve aos revolucionários na Europa, durante o período aí posterior à Revolução de 1848, Marx vai citar
né, a questão da ditadura do proletariado, tá certo? Que a classe trabalhadora tem que se constituir como poder organizado, ou seja, por meio, né, de uma ditadura revolucionária do proletariado. E Marx, inclusive, vai dizer aí em 1852 que a ditadura do proletariado é um período de transição entre o capitalismo e o comunismo, não é? Onde vai se dar uma série de transformações econômicas, políticas, sociais, não é? Que vai levar à extinção do capitalismo, das relações de produção capitalista, não é? E do Estado, não é? Burguês, vai levar à implantação de um Estado operário, tá certo? E esse Estado operário, uma vez tomando essas medidas, promovendo essas transformações, vai levar ao seu processo de definhamento, não é? Até que se estabeleça as condições econômicas, sociais, políticas, culturais, para que as classes sociais sejam extintas, não é? E uma vez extintas as classes sociais e o Estado, não é? Advenha um novo período, né? Que Marx chama de etapa superior ou fase superior do comunismo. Seria o comunismo propriamente dito. Então veja, essas posições de Marx já são da década, né, de 1850, a partir de 1852. Então Kautsky estava completamente equivocado, dizendo que a ditadura do proletariado era algo secundário do pensamento. Na verdade, Lenin vai dizer o contrário, tá certo? Vai dizer que a questão da ditadura do proletariado é o conteúdo essencial da revolução proletária, não é? A ditadura do proletariado é o que tem de mais essencial na teoria marxista, na teoria revolucionária. Inclusive, Lenin vai dizer, não é, que só são marxistas aqueles que levam a luta de classe até o reconhecimento da ditadura do proletariado. Aqueles que não reconhecem, não é, a revolução proletária, a necessidade dos trabalhadores fazerem a revolução proletária, não é, de derrubar a burguesia, de estabelecer o seu próprio poder e de iniciar o seu domínio de classe, a ditadura do proletariado, não pode ser considerado como marxista. Tá certo? Então, na verdade, quando Kautsky se confrontava e se colocava contra a ideia de ditadura do proletariado, o que estava embutido por trás era a defesa da democracia, né? Da democracia, tá certo? Por mais que ele falasse de democracia operária, dos trabalhadores, mas na verdade essa democracia, nas palavras de Marx, nada mais é do que os métodos democráticos gerais que existem, inclusive, na sociedade capitalista, né? O parlamento e as eleições, né? O sufrágio universal. Outra coisa que Lenin vai deixar bem claro aí, tá certo? De fato, Marx, nos anos 70, há uma passagem de Marx nesse sentido, tá certo? De que na América e na Inglaterra, essa transição do capitalismo ao comunismo poderia, em tese, teoricamente, se dar pacificamente, tá certo? Sem uma revolução violenta, né? Mas Marx argumentou isso porque nos anos 70 do século XIX, tanto a Inglaterra quanto os Estados Unidos, né, ainda estavam no capitalismo liberal concorrencial, ou seja, não existia ainda o imperialismo, a etapa imperialista do capitalismo, né, e a estrutura do Estado, da máquina estatal, nesses países ainda não eram tão desenvolvida, tão monstruosa como passou a ser na época imperialista, né? O Estado ainda não tinha a dimensão que passou a ter lá no século XX, né? Um Estado forte, Estado muito poderoso, né? Com um exército muito armado, né? Muito potente, tá certo? Então isso veio a se desenvolver plenamente na época imperialista. Então por isso que Marx aventou como possibilidade teórica. Mas mesmo no texto onde Marx desenvolve isso, ele fala que mesmo se acontecesse isso, vamos dizer que os trabalhadores, por meio da democracia burguesa,
chegasse ao poder nos Estados Unidos e na Inglaterra, mesmo assim, a burguesia faria uma resistência brutal, violenta, né, que faria com que o novo poder tivesse que se defender e, inclusive, reagir diante da violência da classe dominante, da burguesia. Então, de uma forma ou de outra, mesmo que os trabalhadores chegassem ao poder pelos métodos democráticos, pacíficos, pela democracia, nos Estados Unidos e na Inglaterra naquela época, né, seria desencadeada uma guerra civil, né, automaticamente, porque a burguesia não iria aceitar os resultados dessa eleição, tá certo? E iria travar uma guerra para retomar o poder do Estado, tá certo? Contra os trabalhadores e contra o poder, o novo poder revolucionário. Então, o Lenin vai deixar muito claro isso e colocar que o Kautsky acaba deformando, né? Kautsky acaba deformando e utilizando algumas passagens recortadas, né, do pensamento de Marx e de Engels para poder defender essas posições, né, contra a revolução violenta e contra a ditadura a ditadura do proletariado. E veja só, bom, então Lenin vai colocar, não é, que a ditadura do proletariado é um poder, não é? É um poder conquistado, tá certo? E mantido pela violência do proletariado sobre a burguesia, um poder que não está vinculado de antemão, né, a nenhuma restrição, a nenhuma lei, né? Ou seja, o que vai prevalecer numa ditadura do proletariado são as decisões coletivas, né, dos organismos de poder dos trabalhadores, tá certo? Então, por que que é uma, né, por que que é uma ditadura revolucionária do proletariado, tá certo? Porque veja só, toda sociedade de classes, tá certo? Ela tem a necessidade de estabelecer um poder de Estado, tá certo? Quando a gente analisou o Estado e a Revolução, a gente viu isso. A origem do Estado está ligado ao surgimento da sociedade de classes, tá certo? Então, como nós vivemos desde a primeira sociedade de classe, que foi a sociedade escravista, né, passando pelo feudalismo e o capitalismo, a gente viveu em sociedades de classe, não é? Onde a classe dominante é uma classe exploradora, então o Estado ele vai refletir, né, essa divisão de classes na sociedade capitalista e ele vai ser o Estado da classe economicamente, né, dominante. Então a classe que domina economicamente, ela vai dominar também do ponto de vista, não é, em político. Então veja, qualquer forma de governo, tá certo? E a burguesia, ela vai forjar diversas formas de governo, tá certo? Você tem desde a monarquia, né, como era na época do feudalismo, ou como é ainda hoje em alguns países, como por exemplo a Inglaterra, né, e outros países na Europa, né, como por exemplo também a República Democrática, tá certo? Então a burguesia, ela vai, no âmbito do seu Estado, do Estado burguês, ela vai governar, né, através de várias formas de Estado e diversos regimes políticos, tá certo? Desde ditaduras militares, desde governos nacionalistas, bonapartistas, né, até governos democráticos, republicanos e fascistas, tá certo? Mas todos esses regimes políticos e todas essas formas de governo vai expressar o domínio de classe da burguesia.
portanto, vai expressar a ditadura de classe da burguesia. Por mais democrático que seja o país, né, por mais avançada que seja uma democracia no capitalismo, tá certo? Por mais que tenham eleições, que tenha um parlamento que funciona, que tenha a separação de poderes, executivo, legislativo, judiciário, né? Por mais que tenha as instituições funcionando, não é? Esse conjunto de instituições, eles vão expressar o domínio de classe da burguesia, tá certo? Portanto, a ditadura de classe da burguesia. Então, veja, a ditadura do proletariado também vai expressar esse domínio, né, domínio de classe, tá certo? E, evidentemente, como Lênin coloca aqui, tá certo? Uma vez que os trabalhadores cheguem ao poder, tá certo? Vai haver uma resistência muito desenfreada da burguesia. Então, tomem aí os exemplos das revoluções, né? Tomem aí o exemplo da Revolução Russa, a Guerra Civil, né? Todos os exércitos das potências imperialistas querendo derrubar o poder dos bolcheviques, né? Tomem a Revolução Alemã de 1918, onde você tinha um governo social-democrata que se uniu ao exército monarquista, né, com a queda do Kaiser, para defender a sociedade capitalista, para evitar que os conselhos operários, né, e que a esquerda revolucionária tomasse o poder na Alemanha, tá certo? Tomem como exemplo as diversas revoluções que aconteceram na Hungria em 1919, tá certo? Foi derrubado também um governo de conselhos operários na Hungria, tá certo? Tome a Itália como exemplo, 1921. Tome a Alemanha também, 1921, 1923. Né? Tome as diversas revoluções que aconteceram antes e depois da Segunda Guerra Mundial. Então, houve uma reação, não é? Da classe dominante, da burguesia, tá certo? Que se reorganizou internamente e em nível internacional e atuou no sentido de tentar derrubar de todas as formas, não é, o governo revolucionário em todos esses países, tá certo? Então haverá resistência. Por isso que a ditadura do proletariado é imprescindível, por isso que ela é transitória, porque não há nenhuma outra forma do proletariado manter o poder conquistado, né? Se o proletariado conceder à burguesia todas as condições para que ela possa se reorganizar e travar a luta, não é? A luta, inclusive a guerra civil para reconquistar o poder, o proletariado, de uma certa forma, está cavando a sua própria morte, a morte do poder, né? Do poder proletário. Então, por isso Lenin coloca isso, né? Que a ditadura revolucionária do proletariado é um poder conquistado e mantido pela violência do proletariado sobre a burguesia, tá certo? E que, evidentemente, o proletariado vai, uma vez no poder, vai resistir, né? E vai travar a luta revolucionária para defender as conquistas da revolução, tá certo? Então, Lenin vai chegar à conclusão, tá certo? Nesse capítulo aqui, que a questão central da crítica de Kautsky, aqui nesse primeiro ponto, é em relação à revolução proletária violenta mesmo e a questão da ditadura do proletariado, tá certo? Ele vai dizer o seguinte: eis aqui o X da questão. Todos os subterfúgios, os sofismas, as falsificações trapaceiras são necessárias a Kautsky para se esquivar da revolução violenta, para esconder que a renega, que passa para o lado da política operária liberal, ou seja, para o lado da burguesia. Eis, não é, o X da questão. Então, para vocês terem uma ideia aí do nível, né, de argumentação de Kautsky inclusive vai recorrer, né, ao exemplo da Comuna de Paris, né, vai alegar que a Comuna de Paris foi um governo eleito,
né, pelo sufrágio universal, né, que a comuna respeitou o sufrágio universal, foi constituída a partir do sufrágio universal, né? Kautsky vai inclusive defender o direito, né, de setores da burguesia de exercerem, né, o sufrágio universal, mesmo numa situação como essa que a Rússia estava, né, sob uma guerra civil, tá certo? E o Lenin novamente vai dizer, olha, na verdade, não é? Na Comuna de Paris, a burguesia francesa ela fugiu, né? A burguesia parisiense ela fugiu para Versalhes. E fugindo para Versalhes, ela desencadeou um processo de contra-revolução. Ela se reorganizou, né, as suas fileiras, reorganizou o seu exército e partiu em direção, né, a Paris no sentido de derrubar o governo revolucionário dos comunardes. Né? Inclusive a burguesia francesa ela se aliou, mesmo tendo sido derrotada na Guerra Franco-Prussiana, ou seja, mesmo sendo derrotada pela Alemanha, depois que os trabalhadores chegam ao poder e constituem a Comuna de Paris, ela se alia à burguesia alemã, ao exército alemão, né? E junta as forças para voltar a Paris para tentar derrubar o governo, né? O governo revolucionário, tá certo? Então veja, a comuna não tinha nada de democracia pura, né? A comuna era expressão da democracia operária, né? Era a expressão dos trabalhadores que haviam tomado o poder e haviam constituído um governo operário, tá certo? Inclusive, uma das críticas que Marx e depois os bolcheviques vão fazer ao governo da comuna, não é? É no sentido de que eles deveriam ter tomado medidas ainda mais drásticas para evitar que a burguesia se reorganizasse e voltasse para derrubar o poder, né? A comuna. Inclusive, por exemplo, Marx fala lá em A Guerra Civil na França que os revolucionários franceses, os comunards, deveriam ter tomado o Banco da França. Um dos grandes erros dos revolucionários franceses na comuna foi não ter expropriado o banco, porque lá no banco estava toda a riqueza da classe dominante da burguesia francesa. Os próprios versalhenses teriam pensado duas vezes, não é, antes de ir para Paris para derrubar o governo, porque os bens, os valores, o dinheiro estaria na mão dos revolucionários. Então, muito diferentemente do que Kautsky fala, né, a utilização do sufrágio universal na eleição da comuna foi no interesse do povo, no interesse da população trabalhadora, e não como acontece no interior do capitalismo, né, no interesse do Estado ou no interesse, né, do funcionamento das instituições democrático-burguesas. Bom, então esse aí é o primeiro ponto importante. No segundo ponto, Lenin vai desenvolver essa ideia aí, né, da contraposição que Kautsky faz, né, entre a democracia em geral, tá certo, e o poder dos soviets, né, inclusive criticando ou fazendo crítica aos bolcheviques no sentido que os bolcheviques, né, haviam abolido o que eles, né, a chamada Assembleia Constituinte, né, que havia sido convocada antes da Revolução de Outubro e que os bolcheviques, em janeiro de 1918, vão dissolver, tá certo? Levando em consideração já, né, as condições criadas pelo poder dos soviets, né, pela tomada do poder pelo proletariado em outubro de 1917. Então, Lenin vai dizer o seguinte, ó, isso é muito importante para nós hoje. Democracia pura, como Kautsky reivindicava, né, é uma expressão vazia de um liberal para enganar os operários. A história conhece a democracia burguesa, que vem para substituir o feudalismo, e a democracia proletária, que vem para substituir a burguesa.
Aí ele vai dizer mais adiante. Então, só existe democracia burguesa ou democracia proletária, tá certo? A democracia que nós temos na sociedade capitalista é uma democracia de classe, é uma democracia burguesa. Não é uma democracia universal, não é uma democracia pura, a serviço de todas as classes sociais. E aí Lênin vai dizer mais adiante. A democracia burguesa, por mais que seja um grandioso progresso histórico, em comparação com a Idade Média, permanecerá sempre e sob o capitalismo não deixa de permanecer estreita, amputada, falsa, hipócrita, um paraíso para os ricos, uma armadilha e uma fraude para os explorados, para os pobres, não é? Então, a democracia burguesa é, no capitalismo, uma democracia para os ricos, tá certo? E aí Lênin vai expor a concepção marxista, né, do Estado, tá certo? E do Estado capitalista como um instrumento, né, de dominação de classe dos trabalhadores pela classe dominante, pela burguesia, não é? É um Estado que se apoia tanto em métodos violentos, porque tem, né, na sua estrutura, tem todo um conjunto de instituições, tá certo? Que são responsáveis por esse processo de dominação, tá certo? Os poderes de Estado, não é? A justiça, as prisões, né? Todo o aparato de repressão do Estado, o exército, as polícias, a polícia política, tá certo? Que tem em todos os estados capitalistas existe a polícia política. Então tem toda essa estrutura, né? Esse conjunto de instituições que formam o Estado e que são responsáveis por garantir essa ordem social, esse processo de dominação, né, de classe, né? Assim como o Estado também utiliza os meios ideológicos, tá certo? Não só de persuasão, mas da ideologia no sentido mesmo, né, de falsificação, né, de deformação da realidade, tá certo? No sentido de convencer os trabalhadores, de convencer a classe trabalhadora de que tem que se submeter a essas instituições, de que tem que se submeter a esse processo de dominação. Não é? Então, por mais desenvolvida que seja a democracia nesses países capitalistas, né, mais adiantados, que desenvolveram uma indústria muito grande, muito potente, né, a economia, e que com isso possibilitou também o desenvolvimento das instituições parlamentares representativas burguesas. Então, por mais que ela seja desenvolvida, ela é uma democracia, como Lênin coloca, limitada, representativa, formal. Não é uma democracia material, não é uma democracia real, não é uma democracia substantiva, não é? Porque a maior parte da classe trabalhadora e dos oprimidos em qualquer país capitalista está marginalizada do processo de decisões do Estado, tá certo? Então, no máximo, dentro de uma democracia representativa burguesa, os trabalhadores e a população pobre são chamadas periodicamente para votarem, para exercerem o sufrágio universal, né, para escolherem os representantes, tanto no parlamento quanto os chefes dos executivos, tá certo? Mas depois disso aí, os trabalhadores e a população oprimida não mais têm qualquer poder de dirigir o Estado ou de tomar decisões. Essas decisões são tomadas pelos parlamentares e pelos chefes, né, do poder executivo. Então é uma democracia limitada, né, extremamente limitada. Fora isso, Lênin coloca aí também que as condições para o exercício da democracia no capitalismo, né, elas são diferentes, dependendo da classe social. Por exemplo, a burguesia, ela tem melhores condições de gerir o Estado e de intervir nas decisões do Estado, porque ela tem a seu serviço não só o poder econômico, mas ela tem, por exemplo, melhores condições para se reunir, né? Locais para se reunir, prédios para se reunir. Ela tem acesso a uma imprensa, né, mais qualificada tecnicamente,
Por quê? Porque ela tem os meios melhores. Ela é dona dos jornais, das revistas, dos meios de comunicação. Ela tem como disseminar melhor e mais rapidamente as suas ideias. Não só, né, por meio das instituições que existem, universidades, escolas, igrejas, não é? Mas também pelos meios, né, pelos meios de comunicação. Então tem condições de fazer valer as suas ideias. Não à toa que Marx fala que as ideias dominantes numa sociedade de classes são as ideias da classe dominante. No caso do capitalismo, as ideias da burguesia. Tá certo? As condições para a classe trabalhadora são radicalmente diferentes, pessoal. Né? Quantos partidos de esquerda, quantos movimentos sociais têm à sua disposição locais para se reunir? Melhores. As dificuldades para se reunir são muito grandes. Não é? Quantos partidos de esquerda, quantos sindicatos e quantos movimentos sociais, por exemplo, têm à sua disposição veículos de imprensa? Tem pequenos jornais, alguns periódicos que publicam, mas a grande imprensa, os meios de comunicação, as TVs, rádios, jornais, revistas estão a serviço da classe dominante, do pensamento dominante e não da classe trabalhadora. Tá certo? Com muito esforço, a gente consegue publicar um jornalzinho ou consegue postar alguma coisa, né, aí em algum programa de televisão, mas não sistematicamente. A gente não tem esse controle dos meios de comunicação. Tá certo? Então a própria liberdade de reunião, a própria liberdade de expressão no capitalismo é limitada. O direito de greve, por exemplo, seja nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, é um direito extremamente limitado. Ao mesmo tempo em que o direito burguês reconhece a existência da greve, ele procura de todas as formas impor limitações. Tá? Então, por exemplo, a possibilidade de decretar a guerra ilegal, né, nos casos em que a greve se radicaliza, foge ao controle do patrão, ou foge ao controle do sindicato, ou foge ao controle, né, do Estado. Então, sempre na legislação, no direito burguês, tem, né, as brechas, os caminhos que relativizam esses direitos e que possibilitam a classe dominante e seu Estado impor limites, impor limitações ao exercício da democracia pelos trabalhadores. Então, isso Kautsky não levava em consideração, né, ao analisar a democracia pura, a democracia em geral, como ele colocava. Tá certo? Inclusive, não levava em consideração os avanços que aconteceram na Rússia com a Revolução de Outubro. Tá certo? Então, a Lenin vai fazer aqui uma descrição de todas essas mudanças que aconteceram. Tá certo? Então, o estabelecimento, o respeito aos direitos, né, democráticos dos trabalhadores, tá certo? A organização dos trabalhadores nos soviets, que eram organismos que congregavam amplas massas, operários, camponeses, soldados, que discutiam sobre todos os problemas e tomavam decisões que deveriam ser executadas pelo comissariado do povo. Então era um organismo extremamente democrático, né? É como Lenin colocou, não é? Nenhuma democracia, por mais democrática que ela seja no capitalismo, ela é milhões de vezes menos democrático do que os soviets. Porque os soviets é uma organização direta dos trabalhadores. É diferente do parlamento, que é uma organização indireta. Porque não são os trabalhadores que discutem e decidem as grandes questões do parlamento burguês. Não, quem decide são representantes. Tá certo? Eleitos, tudo bem. Mas onde prevalece o poder econômico e, portanto, a influência do poder da burguesia. É o contrário dos soviets, né, que era formado por delegados que eram eleitos nas fábricas, nos bairros, nos distritos, né, de camponeses, de operários, de mulheres, de trabalhadores, né, de soldados, né, e que delegados que representavam efetivamente os trabalhadores, tá certo? Que tinham que expressar as posições e os interesses coletivos aos quais ele representava. Então é um nível, né, um nível de democracia muito superior à democracia operária do que, por exemplo, né, a democracia
a democracia burguesa. É tanto que Lenin vai dizer o seguinte, ó, a democracia proletária, uma das formas das quais se constitui o poder dos soviets, conferiu um desenvolvimento e uma ampliação da democracia nunca vistos no mundo, precisamente à gigantesca maioria da população, aos explorados e aos trabalhadores. E de fato foi isso mesmo que aconteceu, né? Os soviets ampliaram em nível jamais visto, assim como fez a Comuna também, né? Lá em 1871, né? Os meios democráticos, os métodos democráticos de discussão e de tomada de posição pelos trabalhadores, tá certo? Então isso aqui, o Lenin vai fazer essa análise dessa experiência dos soviets na Rússia e vai, né, colocar. Ele vai dizer o seguinte, olha que interessante. A democracia proletária é 1 milhão de vezes mais democrático que qualquer democracia burguesa. O poder dos soviets é 1 milhão de vezes mais democrático que a mais democrática república burguesa. Bom, então Lenin vai dizer o seguinte, né? Veja, apesar de Kautsky dizer, né, que se colocar contra a ditadura do proletariado, a revolução violenta, né, e dizer que a ditadura do proletariado era uma mera condição, né, que Marx era secundário no pensamento de Marx, Lenin vai dizer que na verdade, a ditadura do proletariado é a essência da revolução proletária, né? E que ela é necessária pelo seguinte, ele vai inclusive nesse capítulo dizer, primeiro, para que se quebre a resistência da burguesia, porque vai ter resistência, vai ter contraposição da burguesia, para que se inspire terror aos reacionários, né? Porque vai ter tentativas de golpes, como aconteceu na Rússia e aconteceu durante os processos revolucionários. Para que se mantenha a autoridade do povo armado face aos burgueses. Para que o proletariado possa submeter pela violência, não é, as classes dominantes, né, e os seus adversários que vão a todo momento, né, tentar de todas as maneiras, né, impor uma derrota ao novo governo. Bom, no capítulo 3º, tá certo? Lenin vai analisar a questão dos soviets, tá certo? Após a Revolução, antes e após a Revolução de 1917. Né? Por quê? Porque os mencheviques e Kautsky, em particular, após a tomada do poder em 1917, passaram a fazer uma acusação aos bolcheviques, tá certo? Eles passaram a dizer que os bolcheviques haviam transformado os soviets de organizações de combate em organizações de Estado, não é? E que, portanto, haviam, nesse sentido, esvaziado, né, a essência dos soviets, tá certo? E que isso era, na visão de Kautsky, era um erro, transformar os soviets na base do Estado, tá certo? E que, na verdade, os soviets deveriam ter o mesmo papel que ele vinha tendo antes, né, da tomada do poder em outubro de 1917. Então, Lenin aqui, esse é um capítulo muito importante, né, para quem não conhece a experiência dos soviets na Revolução Russa, né, de 1917, tá certo? Nós falamos, inclusive, antes que os soviets surgiram em 1905, tá certo? Durante a Revolução de 1905. Eles vão ressurgir aí com a Revolução de Fevereiro de 1917, tá certo?
Então vão se tornar organizações cada vez mais amplas, tá certo? Porque vão congregar operários, soldados, né, camponeses, né, diversas camadas de trabalhadores. Então vão se tornar organizações bem amplas, tá certo? De fevereiro até outubro de 1917, os soviets, como Lenin retrata aqui, estiveram sob a direção dos mencheviques e dos socialistas revolucionários, tá certo? E os soviets, sob a direção dessas correntes reformistas, passaram a apoiar o governo burguês provisório. Então, entre fevereiro e setembro de 1917, tá certo? Então, Lenin vai colocar exatamente isso, né? Que Kautsky se apoiavam nos argumentos dos mencheviques, né? No sentido de criticar os bolcheviques, mas, na verdade, Kautsky escondia que os soviets só passaram a ter uma posição independente, uma posição efetivamente revolucionária, a partir do momento em que os bolcheviques se tornaram a maioria. Isso vai acontecer depois de julho de 1917. Tá certo? É quando os bolcheviques vão começar a ganhar a maioria dos soviets, né? E aí os soviets vão se integrando efetivamente ao processo da Revolução Socialista. Porque até então eles vinham apoiando o governo burguês provisório. Então veja, Trotsky escondia exatamente... O Kautsky escondia exatamente isso. Né? Escondia que os soviets haviam, sob os mencheviques e os socialistas revolucionários, sido instrumentalizados para se submeter ao governo burguês provisório. E que a partir da Revolução de 1917, os soviets agora eram não só organismos da classe trabalhadora, né, dos camponeses, dos soldados revolucionários, mas eram também a base, o pilar de organização do Estado soviético, do Estado russo, né? Então as decisões, os problemas, as grandes questões passavam pelo crivo, né, pela discussão e pelo debate dos soviets, né, do Congresso dos soviets, né, de toda a Rússia, tá certo? Inclusive, logo após a Revolução, foi constituído, né, o Comissariado do Povo. Então, cada comissariado que era responsável por uma área, desde a economia até as relações exteriores, né, todos eles prestavam, né, as suas, em relação às suas atividades, né, prestavam contas ao Comissariado do Povo e aos soviets. Tá certo? Então, de fato, Lenin vai colocar que é um erro muito grande de Kautsky achar que os soviets não deveriam ser as bases da reorganização do poder soviético. Isso é um erro, né? Porque os soviets não podiam ter uma posição abstrata, né? A todo momento dizer que os soviets deveriam ter o poder, e uma vez que os soviets conseguiram tomar o poder, né, manter-se uma posição alheia, uma posição alheia em relação ao novo Estado que estava se desenvolvendo, se constituindo. Então a posição marxista correta era, colocar o Estado sob o controle dos soviets, de modo que os trabalhadores organizados dos soviets pudessem efetivamente tomar as rédeas, né, da história e tomar as decisões, né, necessárias à construção das relações de produção socialistas. Então, essa era a posição correta, né? Kautsky estava completamente equivocado em relação a essa questão. A outra questão, né, mais adiante, é sobre a Assembleia Constituinte. Então, Kautsky vai, né, fazer inúmeras críticas aos bolcheviques, né? Vai se amparar novamente nas críticas formuladas pelos mencheviques e pelos socialistas revolucionários de direita, né? De que os bolcheviques, durante o processo da Revolução, haviam reivindicado a convocação de uma Assembleia Constituinte, mas uma vez no poder, os bolcheviques acabaram dissolvendo a convocação
dessa Assembleia Constituinte. Então, que nesse sentido os bolcheviques, né, seriam contraditórios, né, com o que eles haviam defendido antes da tomada de poder em outubro de 1917. E Kautsky, evidentemente, vai fazer algumas citações de alguns documentos formulados por Lenin, tá certo? Para tentar justificar essa incoerência, tá certo? Evidentemente deformando essas passagens, tá certo? Desses documentos. Então, Lenin vai demonstrar exatamente o contrário. Ele vai demonstrar o seguinte, olha, desde abril de 1917, quando ele chegou do exílio e apresentou as suas teses de abril, que ele colocava, né, que, embora os bolcheviques chamassem a convocação de uma Assembleia Constituinte, desde aquele momento eles sempre colocaram que a Assembleia Constituinte e a democracia do Estado burguês eram inferiores às formas de organização dos trabalhadores, né? E particularmente aos soviets, que os soviets eram, apesar da consigna de convocar uma Assembleia Constituinte, era incomparavelmente superior em termos democráticos do que a Assembleia Constituinte, tá certo? Então, veja, a situação mudou completamente com a Revolução Proletária, tá certo? Porque, veja, antes a convocação da Assembleia Constituinte se deu antes da tomada do poder, né? E as eleições dos delegados para essa Assembleia Constituinte refletia o estado de coisas, inclusive o ânimo das massas populares antes da tomada do poder, tá certo? Tanto é verdade que na eleição dos delegados para essa Assembleia Constituinte, os mencheviques e os socialistas revolucionários acabaram elegendo a maioria dos delegados, tá certo? Mas a situação havia mudado até então. Houve uma revolução proletária. Os trabalhadores fizeram uma insurreição, tomaram o poder. Depois disso, eles constituíram um Estado, tá certo? Um Estado operário. E tornaram os soviets a base desse Estado operário, tá certo? Então, houve uma mudança no ânimo das massas. As massas saíram do controle das correntes reformistas, dos mencheviques e dos socialistas revolucionários e passaram cada vez mais à esquerda. Então foram se desenvolvendo à esquerda, ou seja, né, pela revolução, tá certo? Então aquelas eleições dos delegados não refletiam mais as novas condições colocadas pela Revolução Proletária, tá? E não refletiam mais o estado de ânimo das massas. As massas, em sua maioria agora, era pela Revolução. Tá certo? Haviam abandonado essas correntes reformistas. Tá? As massas estavam organizadas nos soviets. Então não teria sentido se convocar uma Assembleia Constituinte que tinha a maioria de reformistas, de socialistas revolucionários e mencheviques, que iam tomar decisões contra o poder soviético, contra o poder dos soviets. Tá certo? Então, de fato, os bolcheviques, analisando todas essas condições, tá certo? Resolveram, inclusive a situação da Rússia que estava na guerra ainda, resolveram desistir, né, da realização da Assembleia Constituinte, então extinguiram a Assembleia Constituinte, tá certo? Tá certo? E passaram, evidentemente, a centrar as suas atenções nos grandes problemas colocados pela nova situação criada pela Revolução, né, de outubro. Então não tem sentido também, né, a crítica de Kautsky aí a respeito da questão da Assembleia Constituinte, né? Inclusive Lenin cita aqui vários dados, né, mostrando, por exemplo, ele mostra que em junho que no primeiro congresso dos soviets, em 1917, tá certo? Existiam 790 delegados. Os bolcheviques só tinham 103 de todos esses delegados dos soviets aí. Ou seja, 13% estava em minoria no primeiro congresso. Mas quando a gente chega aqui já no segundo congresso, tá certo? Dos soviets, que vai ser em outubro,
aí já, né, no momento da tomada do poder, dos 710 delegados, os bolcheviques já tinham 434 delegados. Ou seja, já tinha 51% dos delegados dos soviets. E à medida que foram se realizando os outros congressos, tá certo? Em 1918, por exemplo, no 5º congresso, os